Hoje é o 38º grupo, que consta dos seguintes temas: baralho, maçonaria, relógio, Santa Ceia. Há sinais de algo no curso. Segundo, a menor e a mais duradoura Constituição do mundo, muito tempo sem emendas. Como disse Lao Tse, governar é como fritar peixe pequeno. Os 10 mandamentos é a Constituição dos Estados Unidos. 3. Ensinando a ser pato. O estudo psicológico da patologia, o estudo dos patos. Em vez de deixar pelo fim, em vez de lutar pelo fim da novela, é nova velha, né? Luta-se pela ascomodação dos capítulos. Terceiro, a Revolução Mundial, o que eles não previram e, além disso, Mandela estava errado. Quarto, quinto, na realidade, Tribunal Mundial. Se não podem ser todos juntos, podem ser todos como soma de separados. Sexto, Nietzsche está morto, a moralidade de Frederico. Sétimo, Jesus não é judeu, ascendência de Jesus. Oitavo, 1 bilhão de batidas e a sobrevida socioeconômica. Nono, o escrutínio experimental, cientificamente validado. Décimo, abandonando o estágio humano, a regressão de Diógenes, o medo social de enfrentar. 11. As escrituras escondidas, Philon e as descobertas futuras. Isso está ligado com o grupo 1 e o grupo 2 lá em cima. 12. Museu dos Antigos, todas as máquinas antigamente projetadas. Museu dos Jovens, todos os grandes que morreram jovens. E PDV, Partido da Vida, ligado ao Convida. Não é o PV, Partido V. É para toda a vida, fungos, plantas, animais e primatas, não apenas para os racionais. Então, agora é o primeiro tema do 38º grupo, baralho, maçonaria, relógio, Santa Ceia. Há sinais de algo no curso. Quando eu comecei o modelo em 92, as coisas foram se colocando em grupos de 4. Um quadrado lógico, que eu imaginei aristotélico, e 2 deles ligados com o terceiro em cima, 2 deles embaixo ligados com o terceiro. Então mais 2, mas são pseudopartículas. E quando elas sobem e se centram como uma pirâmide para formar uma pirâmide, surge um sétimo. Esse sétimo é o quinto do quadrado de base. Ele é o elemento de onde sai tudo. Por exemplo, na vida, na biologia P2, os arqueias é de onde saíram todos. Os fungos, as plantas, os animais e os primatas. Então tem que se reportar ao arqueia. Os bancos, pode não parecer, mas é de onde saiu tudo, porque é dinheiro que precisa financiar as atividades. No início, o banco estava fundido com a agropecuária e extrativismo. Depois, quando apareceram as indústrias, mais uma, né? Banco fundido com as indústrias, depois com o comércio e agora com os serviços.
E agora já existem bancos de bancos, que são por exemplo, o Banco Central no Brasil, o FED nos Estados Unidos, e assim por diante, o chamado emprestador de última instância. Então, o elemento central é o coração, de onde jorra o sangue que vai alimentar as células e os órgãos. No caso da psicologia, nós temos a psicanálise, a psicossíntese, a economia e a sociologia. No centro, a geohistória. A geohistória, geografia e história, é o centro da psicologia. Determina quando e onde você está. Esses dois elementos, quando e onde, tempo e espaço, são os elementos definidores de tudo, inclusive da humanidade. Então é desse elemento que jorra o sangue que vai alimentar todo o resto. E foi assim que eu organizei 4 partículas verdadeiras no quadrado de base, 2 partículas montadoras e um centro, de onde sai tudo, 7. E daí eu, evoluindo, né, naqueles 9 anos até 2001, quando terminou o modelo de pirâmide, eu fui vendo que apareciam sistematicamente os elementos que eu chamei de números do céu, 4, 7 e 13. Porque o 4 está no centro de 3, quando tem 1, 2, tríade, no centro está o 4. 7, que é o centro de 6. Depois nós vamos ver. E 13, que é o centro de 12. Esses números aparecem magicamente por aí. Toda parte desses números aparece. Alguém modelou, não fomos nós, porque nós não teríamos consciência para isso. A coisa tem largo espectro. Ela é muito elaborada, muito precisa nos detalhes, as miudezas, os filigranas, as coisas mínimas, pinturas dentro de pinturas dentro de pinturas. É uma coisa que não acaba nunca, como a matriosca russa lá, bonequinho que vai ficando breve. É assim que age Deus na natureza. Coisas que duram milhares de anos, talvez centenas, centenas, milhões de anos. Nós não temos vida para isso, nem inteligência, nem memória. Então não é nosso. Mas eu vou relatar e você procura e se acreditar, bem. Se não acreditar, tá bom também. Então, o baralho, conforme você sabe, tem 52 cartas. Isso é 4 vezes 13, 4 naipes. Paus, espadas, ouros e... eu esqueci os naipes. Ouros, espadas. É só perguntar na internet. A internet é a nossa memória exterior. E imagem de naipes dos baralhos. Então, espada, que é o coração para cima, representando os homens. O coração vermelho, ouros, espada, copas e paus. Então, aí tem aqui está dizendo que representa os elementos. Também pode, porque os elementos são 4, né? E daí nós temos paus, espada, copas e ouros. Espadas são os homens, copas são as mulheres. Ouro do lado das mulheres e paus do lado dos homens. E aí em cima são os elementos correspondentes, supostamente, né? Fogo com paus, ar com espadas, água
com copas e terra com ouros. Enfim, 4 vezes 3, 52. 5 mais 2, 7. Aí estão os números mágicos do céu. 4, 7 e 13. E aí, as 13 cartas vão de Ás, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete, dama e rei. São 13. Então, depois de 10, valete é 11, dama é 12 e o rei é o 13, o centro. Então tem 6 de um lado e 6 do outro. São 13 elementos novamente, né? O número 13, que vai aparecer novamente na Santa Ceia. Só você pegar o quadro. Aí Jesus tem 6 à esquerda e 6 à direita, ele é o 13º. Portanto, os 6 da esquerda representam o reino da esquerda e os 6 da direita o reino da direita, quer dizer, o Alto e o Baixo Egito. O Alto Egito é para o sul. Não, minha memória é terrível, você tem que procurar aí na internet, o Alto e Baixo Egito. Porque eu me dediquei a pensar, né? Então, Alto e Baixo Egito. E Baixo Egito é a região mais ao norte do Egito, a região norte, Baixo Egito. O Alto Egito é a região de nascimento do Nilo, lá na Núbia. E então você vê que nos 13 números, no relógio tem 12 números. E se você casar com baralho, sobra 1. Como tem o número 2, tem que ter o número 1. E esse número 1 é o Ás. Então o rei fica sobrando, e o rei está no centro, é Jesus, simbolicamente. Jesus tem 6 à esquerda, 6 à direita. Ele é o 13º, o rei dos dois mundos, conforme eu chamei. E quando você olha para o relógio, lá estão os 12 elementos concentro. E por sinal, centro na rede cognata é Augusto, que é cognato de Cristo. E daí vem a Santa Ceia e em seguida vem a maçonaria. Tem muito mais, mas só que eu não vou me estender tanto assim. Aqui está o símbolo da maçonaria, nesse livro. A Maçonaria e Outras Sociedades Secretas, Ralph E. Beck. As grandes perguntas da história. Planetas, temas de hoje. No estrangeiro foi em 2004 e no Brasil, São Paulo, editora Planeta, 2005. Se você, foi o que eu mostrei para o meu irmão logo no começo, quando deparei com isso, ele era maçom, morreu. Aí, deparei com isso, se você colocar uma linha horizontal aqui e outra linha horizontal mais em cima, transparente, como uma régua transparente, né? Suponhamos, aqui não tem uma régua transparente, eu teria que achar. Vamos usar essa caneta aqui, assim, ó. Uma reta aqui e uma reta aqui. Naturalmente fica o selo de Salomão ou estrela de Davi, né, o símbolo dos judeus. Você pode pegar na internet, selo de Salomão ou estrela de Davi. São 2 V's emborcados. E quando você coloca uma bola no centro, fica sendo 7, que é novamente um dos números mágicos. Como curiosidade, se em vez de ver no plano você vir 2 pirâmides emborcadas, então vão ser 4 elementos na pirâmide emborcada
duas pirâmides fundidas assim, 4 elementos na pirâmide emborcada em cima e um vértice embaixo. 4 elementos de base na pirâmide direita e um vértice em cima, dá 10. Se você colocar a bola no centro do sólido, dá 11, que é o número do futebol. 11 mais 11, 22. Então, você vê que a maçonaria está ligada aos judeus, através do símbolo. Isso aqui em inglês seria God, né? Deus, o G ali no meio. Mas eles chamam de Gal, no Brasil, o grande arquiteto do universo. Então, compasso e esquadro, um ângulo reto e um ângulo agudo. Aqui formando então uma estrela de Davi, remetendo convincentemente a Salomão e Irã. Salomão viveu no ano 950 a.C., quase 3.000 anos atrás. E eles dizem, os maçons, que a maçonaria vem de lá. E não dessa recriação recente. Dizem que tem 3.000 anos. Provavelmente vem desde o Egito, desde os pedreiros do Egito, e não dos pedreiros da Idade Média. Essa coisa possivelmente tem uns 5.000 anos. E está ligado naturalmente ao olho que tudo vê. Então você pode ver que há 4, 7 e 13. E abaixo desse eu coloquei os chamados números da Terra, 3, 6 e 12, que seriam os imediatamente inferiores, que retiravam 1. De 4 menos 1, 3, de 7 menos 1, 6, de 13 menos 1, 12. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então, aparentemente, não tem nada de místico nisso. Eu estou investigando a lógica subjacente a todos os elementos: artístico, mágico, religioso, teológico, ideológico, filosófico e técnico, científico e matemático. Estou tentando ver uma unidade nisso tudo. Aparentemente, a história humana é construída em todas as instâncias. Os seres humanos são dirigidos, inclusive eu, né? Como em Matrix, só que num nível muito mais elevado, então 13º andar. Então todos aqueles filmes que falam de uma realidade oculta. Em resumo, a humanidade é dirigida. É lógico que tem gente muito mais perto que eu, com muito mais tempo, com muito mais recursos, com muito mais ajuda, que pode investigar isso a fundo.